Graça e paz, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, eventos escatológicos. Vamos estudar hoje a igreja de Sardes, que significa príncipe de gozo, né? E a palavra de Jesus endereçada para o anjo dessa igreja é uma mensagem para todos nós, reiterando que nesse estudo de Apocalipse eu procuro ser o mais pragmático possível e direto ao assunto, e nós vamos estudar Apocalipse, o capítulo 3, do versículo 1 ao 6, tá? E como eu estava dizendo, essa carta endereçada para essa igreja, ela chama atenção para o perigo de uma vida espiritual superficial, sem graça, sem força, sem poder do Espírito Santo, que é o guia da igreja de Jesus Cristo na terra. Sardes é o retrato da igreja apática, insensível, né? Como muitas igrejas hoje. E quem está morto não sente nada, obviamente, né? E você vai saber o porquê dessa carta. No versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse, nós vemos a franqueza divina. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras e que tem nome de que vives e estás morto. Jesus destaca em Sardes que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, indicando sua perfeição absoluta e os seus atributos divinos, né? Você pode estar lendo aí Isaías 11:2. E também indica que ele é consubstancial em Deus, ele tem a mesma substância que Deus, que ele é coeterno, incriado, né? E isso é uma doutrina, diga-se de passagem, é importante ressaltar acerca das pessoas divinas, é a doutrina da Trindade, ela destaca isso. O Espírito Santo, ele tem atribuição regenerativa nesse mundo, e como guia da igreja e em toda a verdade divina. É esse Espírito que Jesus enviou para estar conosco, João 16:13. O termo Christos significa ungido em grego, né? Significa também o portador do Espírito Santo. E também nós somos o portador desse Espírito, como Cristo era aqui na terra. O Espírito, ele terá um papel fundamental e escatológico na igreja, no que diz respeito à ressurreição dos mortos no futuro, né? Romanos 8:11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos estiver em vós, ele mesmo vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. O Senhor diz para Sardes que ele tem as 7 estrelas, que, como vimos no capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse, são os 7 líderes de cada igreja. Não obstante especularem certos eruditos que esses sejam anjos, mas no sentido de entes angélicos mesmo, o que eu não acredito. Para mim se refere a 7 líderes. O que tens, disse, tem nomes de vive e está morto. Nós vemos aqui o diagnóstico da divindade, o diagnóstico de Jesus para a igreja. É bom que o Senhor nos repreenda e nos chame à lucidez e revele o verdadeiro estado a qual nós estamos. Não perante os homens, não perante as audiências, mas perante Deus. Um bom médico, sabendo do estado do seu paciente, que está mais ou menos ou está em fase terminal, diz sem rodeio que este está prestes a sofrer ou morrer, ou mesmo a melhorar, dependendo de cada caso. Não há que esconder quando a situação é perigosa. Uma enfermidade escondida, mal curada, ela pode piorar.
ou levar até óbito. Jesus não dá nenhum elogio para Sardes, é uma igreja que não tem nenhum louvor, né? Apenas diz: conheço as tuas obras. O que havia de errado na igreja de Sardes? Aparência religiosa. E nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, no mundo das aparências, principalmente nas redes sociais. Todo mundo quer mostrar que está bem, que está feliz, que está indo o mundo de mar de rosas. É o mundo das aparências, da aparência. Isso é muito perigoso. A vida do salvo desprovida de vida espiritual era o que havia em Sardes. Daí o diagnóstico do médico dos médicos, que não quer que nós morramos. Jesus não quer que nós morramos, ele veio para nos dar vida. Ele usou de total franqueza: Sardes, tu estás morto. Tu tens aparência que estás vivo, mas tu estás morto, né? A igreja de Sardes era uma igreja ativa aos olhos do de fora, aparência de que vives. Apenas isso. Compare em casa com Isaías 52, 3, onde o povo de Israel, em sua religiosidade externa, parecia um povo que praticava a justiça e tinha prazer em enxergar-se a Deus. Tudo era externo tão somente. Não é possível enganar a Deus, né? O que é vivo, o que está morto, está morto. Essa é a realidade. Deus não quer que tenhamos aparência de vida, sem ter, né? Nem de falsa piedade. Lê lá em segunda epístola do apóstolo Paulo, Timóteo 3,5. Ele quer que tenhamos vida espiritual pulsando em nós. Como Paulo diz em Efésios 5,18, para que nós não venhamos nos embriagar com o vinho, ao qual há dissolução, como diz, né, em alguns originais, mas que nós venhamos nos encher do seu Espírito, com força e graça, né? Esse é sempre as orientações dos apóstolos do Senhor. Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 2 Timóteo 2, no capítulo 2, versículo 1, diz: tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É uma graça contínua, uma graça que flui, uma graça abundante para todo aquele que busca, né? Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, que diz que o Deus que nos chamou à eterna glória, ele mesmo nos fortificará, nos corroborará, né? Nos fortalecerá. Sempre essas são as palavras dos apóstolos para nós, para a sua igreja. Segundo todas essas palavras prometidas, mas que existe para nós, o que nos resta fazer é buscar. Nós temos que buscar. Como diz Amós 5,6. Buscai-me e vivei. Deus quer que tu viva, crente. Deus quer você cheio de graça, cheio de força, cheio de poder. Deus quer vida espiritual, de fato, pulsando dentro do seu interior. Esse é um princípio espiritual recorrente nas Escrituras. Deus quer que você tenha vida. Provérbios 8,36, o Senhor diz: o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Isaías 55,1, o Senhor diz: ó vós que tendes sede, vinde às águas. João 10,10, Jesus diz que veio para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. Versículo 2. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O justo, ele tem que ter aquela teimosia em ser constante para as coisas de Deus. Havia em Sardes pessoas firmes em seu propósito em servir a Deus. Aquela teimosia dos santos, sem se importar com as consequências, sejam opressoras ou até mesmo destrutivas, mortais, né? Mário Ferreira dos Santos, parafraseando esse versículo, ele diz:
ser vigilante, confirma o restante para morrer e diz, desperta dessa morte, desperta desse erro e confirma os que estão para a morte. Né? Aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, exorta o líder de Sardes que cumpra o seu papel, confirmar, animar, exortar com firmeza aos salvos, para que estes permaneçam até mesmo frente à morte, inabaláveis quanto à fé no Senhor. Né? É isso que cabe ao líder fazer. Não foi isso que Jesus pediu a Pedro para fazer? Confirma minhas ovelhas, está lá em João capítulo 21, 15, 16, versículo 15, 16. Aqui está um drama épico, histórico e literal daquela igreja. De crentes como nós, como eu e você. Né? Não nos esqueçamos disso. Isso é um fato que é recorrente, aconteceu no mundo hostil e o mundo também está hostil à igreja do Senhor hoje. Mata-se muito crente no mundo hoje, são cerca de 100, 150 mil crentes, né? O heroísmo de um líder que teve uma dura mensagem de confirmar para a morte. Não nos esqueçamos disso, para que aqueles santos fossem até o fim. Francisco de Assis, em sua oração, cantou, né? E é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo que se vive para a vida eterna, né? O céu é lindo, mas ninguém quer passagem antecipada para lá, eu costumo dizer. A perfeição exigida de Deus, a gente vê no versículo, quando o Senhor, no versículo 2, que o Senhor diz, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A perfeição aqui é a obra feita com completude, pois perfeito aquilo que é totalmente feito. O que significa a palavra perfeito? Aquilo que é totalmente feito. Quando iniciamos a obra de Deus e nos propusemos a fazê-la, e isso por voluntarismo e gratidão a que Ele tem feito a nós e a nossa família, é necessário que façamos a obra de Deus até o fim, né? Pois Deus não deixa a obra dele por fazer em nossa vida pela metade. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a obra na tua vida, na minha vida, vai até o fim. E o Senhor não se agrada de desertores, né? Dos que olham para trás e batem em retirada da sua obra. Hebreus 10:38 diz, o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É o que está escrito. Depois também confira Lucas 9:62. Ou que façam relaxadamente, como o Senhor diz em Jeremias 48:10, que maldito é o homem que faz a obra do Senhor, né, de forma relaxadamente. No versículo 3, o Senhor diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. A metanoia, arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade, mudança de espírito. Se não vigiares, verei sobre ti como ladrão, e não sabereis a hora que sobre ti vereis. O Senhor está recordando, e recordar é viver. O caminho para a construção começa onde nós estamos mesmo, desde que haja o sincero arrependimento e o sincero desejo de estar de pé. O Senhor conhece os nossos sentimentos e os nossos corações. Devemos guardar o bom depósito espiritual que temos recebido da parte de Deus. Fé para crer, graça para suportar, o Espírito Santo como guia, como promessas bíblicas, porque nós temos pastores, irmãos, etc. Nós temos, são várias dádivas, né? Dons que devemos considerar e guardar com oração, com amor, né? Medite, Tiago 1,7. O Senhor diz, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás que hora sobre ti virei. Jesus está voltando. Isso é uma coisa que a igreja, parece que a igreja pós-moderna está esquecendo de pregar. A volta de Jesus, a volta iminente de Jesus, os sinais estão aí. Os eventos escatológicos
vão cair sobre a terra, mas nós estamos vivendo aquele princípio de dores, na minha opinião, já até passou o princípio de dores depois da Primeira Grande Guerra e Segunda Grande Guerra Mundial e o fenômeno do comunismo no mundo que em tempo de paz matou mais de 100 milhões de pessoas. Bota dores do que isso, né? Jesus vem como ladrão, precisamos levar nossa salvação com toda a seriedade requerida, pois se houver negligência, desleixo, descaso com tão grandes promessas, como diz Hebreus 2:1, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se não houver esforço, foco em nossa caminhada, que desculpa daremos se formos negligentes para com o Senhor e viver em um estado moribundo perante Ele, com tanta força, graça, poder, recursos espirituais oferecidos do céu pela pessoa do Espírito Santo para nós? Como escaparemos nós? Diz para mim. Para isso acontecer, nosso dever é o quê? Vigiar. Mateus 26:41, o Senhor Jesus diz: vigiai e orai. Repare, primeiro vigiai, orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos em nós mesmos. Por isso que há a possibilidade sempre do arrependimento, do pedir perdão, do cair em si como filho pródigo e dizer: Pai, pequei contra os céus, me desculpa, me ajuda, eu não sou perfeito, eu tenho inclinações mais, eu peco por palavra, por obras, por maus pensamentos, eu sou falho, Senhor, mas me ajuda a ser perfeito. Só a atitude de sinceridade para com Deus já é um começo de uma restauração para a nossa vida. Vigiar é guardar, é estar em alerta, e sempre deve vir em primeiro lugar. Depois vem a vida de oração. No versículo 4 o Senhor diz: mas tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminam suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Eu pretendo sempre fazer um vídeo de 20, 22 minutos, talvez esse chegue a uns 24, 25 minutos, eu peço a sua paciência, mas meu propósito é fazer sempre vídeos, não de 1 hora, como nós vemos aí nos canais de youtuber, né? Tem pastores, porque hoje as pessoas, infelizmente, estão muito corridas, né? Com a vida muito corrida, e eu sempre pretendo fazer vídeos assim, a menos de 25 minutos. Em todo tempo sejam alvo as tuas vestes. Esse é o desejo do Senhor, né? Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Como sempre, há aqueles que se mantêm firmes em seus propósitos e não contaminaram as suas vestes, né? O Mário Ferreira dos Santos, ele parafraseia essa passagem dizendo: tem alguns que são castos, né? O crente tem que cooperar com o Espírito Santo para uma vida de santificação contínua. Santificação é separar-se. Santificação é uma coisa, se separar. É só isso. Se profanar, separar daquilo que é profano, daquilo que desagrada a Deus, tá? O crente tem que cooperar com o Espírito Santo para essa vida de separação, indispensável para quem quer ver Deus, seguir a paz com todos, diz Hebreus 12:14, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Os preceitos exigidos por Deus para se viver uma vida aqui visam a eternidade, uma preparação prévia da vida eterna, que os não crentes desprezam e estão continuamente sujos aos olhos de Deus, né? Porque o único que pode purificar o não salvo é o sangue de Jesus Cristo. E, infelizmente, eles estão prontos para descer o mais profundo do inferno sem ele. Essa que é a verdade, né? A igreja parece ter medo de falar do inferno, mas Jesus falou mais do inferno do que o céu, né? Pois isso é consequência da vida que os não crentes escolheram, viver sem Deus.
Os atos de justiça, portanto, nos dignificarão obter vestes de linho fino. É o que diz Apocalipse 19:8, porque são atos de justiça dos santos. Por isso o salvo tem que levar a sério quando Judas diz, né, no verso 23, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até mesmo a roupa contaminada pela carne. Portanto, para não sermos surpreendidos quando o Senhor vier, em todo tempo, né, sejam alvos teus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça, como diz Eclesiastes 9:8. E Jesus diz no versículo 4, e andarão comigo de branco. O branco, ele é símbolo de pureza, do cumprimento do seu dever, né, de uma semelhança, de uma marcha de semelhança de Deus, porque são dignas disso. O Senhor se refere a algumas pessoas que não dormiram e não se deixaram contaminar, é o que o texto aqui diz, que além da fé acrescenta em suas vidas. Por isso que Pedro nos aconselha em 1ª Epístola de Pedro 6, o capítulo 1, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, o Senhor, ele pede, através do seu apóstolo, que o crente que tem fé em Jesus não fique com a sua fé parada, mas acrescente a esta fé a virtude, diz o texto em Pedro, a ciência, que é o conhecimento, a temperança, que é o domínio próprio em ação, a paciência, a piedade, a fraternidade, que falta muito hoje em dia, infelizmente, e o amor, que tem se esfriado por aumento da iniquidade, né? E que todo crente deve aumentar em sua caminhada para que este não se encontre estéril perante a Deus, é o que afirma Pedro no capítulo 1, verso 8 da sua primeira epístola. Vestes brancas também é uma linguagem espiritual referente ao sangue do Cordeiro que nos limpou em seu sacrifício vicário na cruz do Calvário por amor divino. É o texto áureo da Bíblia, João 3,16, e tornando-os limpos e alvos para Deus. Apocalipse 22,14, bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, né? Olha só o que diz o texto, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Andaremos com o Senhor de branco, que é a cor da retidão e da inocência também. Por isso esse andar não é só de natureza temporal, mas também eterno, supratemporal, para todo sempre com o Senhor, e assim herdaremos a incorrupção do corpo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, e tomaremos posse da vida interminável na glória celeste. Versículo 5 do Apocalipse capítulo 3, o Senhor diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Ó, você vai ficar bonito, crente. Você vai ficar bonita, minha irmã. Você vai ficar bonito, meu irmão. De branco. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Qual o seu nome? Rodrigo? Márcia? Juliana? Maria? André? Alice? Qual o seu nome? Qual é o seu nome? Pedro? Tiago? João? Ele vai confessar o seu nome naquele dia. Guilherme, Wagner, Cláudia, qual é o seu nome? É pelo seu nome que Jesus vai te chamar aquele dia. Norma, Mônica, qual é o seu nome? É pelo seu nome. Jesus vai te chamar pelo seu nome naquele santo dia. O livro da vida é onde estão arrolados aqueles que foram registrados para a vida eterna. Né? No livro do Êxodo, vemos Moisés sob estresse emocional, como diríamos hoje na pós-modernidade, por causa do pecado do povo, e ele pede que Deus riscasse o seu nome do livro da vida. Como Moisés sabia da existência do livro da vida é um mistério, mas nessa situação Deus responde
para Moisés assim: então disse ao Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Aleluia! Não você tem um nome escrito no livro da vida. Você pode conferir isso em Êxodo 32, 23, 32, 33. Mais referência do livro da vida se encontra em Salmos 68, 28, Daniel 12, 1, Filipenses 4, 3, Lucas 10, 20 e Hebreus 12, 23. Olha, tantas referências ao livro da vida. O senhor está falando sério. Ele existe e os nossos nomes estão registrados lá pela graça de Jesus, como diz o hino 48 da harpa cristã: quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Você vai estar lá, eu também. Ele existe, os nossos nomes estão registrados lá pela graça de Jesus. Aí o Senhor diz: e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Não nos envergonhamos desse evangelho. O Senhor Jesus adverte que qualquer que dele ou de suas palavras tiver vergonha, como muitos fazem hoje, ele também terá vergonha daqueles que assim agirem quando vierem toda a sua glória e na glória do Pai, assim como na presença dos seus santos anjos, diz lá em Lucas 9, 26. O salvo sabe que o evangelho poderoso de Deus fez em sua vida e não são meras palavras humanas de qualquer dito ou Deus. O evangelho foi escrito por santo homens de Deus, como diz em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, sendo o evangelho definido como Paulo como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê, eu creio. Por conseguinte, o salvo não se envergonha do evangelho que lhe deu uma nova natureza, transformando numa nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, e ainda é trabalhado pelo Espírito Santo do Senhor em sua vida. E o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Lembro da exclamação de Jeremias dizendo: ó terra, 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 ouve a voz do Senhor, as palavras do Senhor. Não há alternativas para a humanidade. Ou ouve a voz do Deus vivo, ou continuarão a viver sobre o poder do maligno do Deus desse século, o corruptor e degenerador das massas perdidas. Quem der ouvido invocar o nome do Senhor, Romanos 10, 13, afirma o apóstolo Paulo, esse será salvo. Eis aí o drama e a situação que circunda a igreja, cujo papel lhe cabe como agência divina, de ouvir e comunicar os mistérios divinos por meio do Espírito Santo aos perdidos sem redenção, como você pode ver em 1 Coríntios 4, 1, João capítulo 16, versículo 13. Concluímos dizendo: não descuidaremos em relação à vida espiritual. Em nosso ser tem que ter vida e as riquezas divinas guardadas na alma. Não admitamos jamais que o nosso exterior esteja em estado desconexo com o interior e os atributos comunicáveis e nós, com bondade, principalmente o amor e sincera verdade, esteja constante em nós, ou que estejamos sempre na busca do ideal divino. Nós podemos e temos recurso de ser vasos floridos de virtudes e poder benéfico, encantador e cheio de verdade e graça, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus por nós, como diz Mateus 5,48. Assim seja. Aleluia, glória a Deus. Compartilhe esse vídeo se você gostou, comunique aos outros cristãos. Me desculpa aí eu ter passado um pouco além desse vídeo, que é o meu propósito, como disse, sempre fazer vídeos curtos, mas ative aí o sininho, dê o seu like, ajude a espraiar, ajude a
a comunicar a palavra de Deus junto com os santos, principalmente o livro de Apocalipse do nosso Senhor Jesus Cristo, eventos escatológicos. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Paz perfeita, querido.